Luciana Magalhães. Ah, o do Thomas Freire eu já perguntei. Da Luciana. Tem bastante gente, né? Eu sabia que esse é um assunto. Interessante. Como a classe médica se movimenta hoje para rebater a relação que muitos fazem entre vacina e autismo? Você queria escapar de polêmica, Nossa. amiga? A polêmica Mas essa está aqui. refutada, não causa autismo. Vacina Ponto. de Covid, os caras já devem estar. É óbvio que é isso. A galera tava usando isso. Qual que foi a grande história? Não, e tem a galera antivacina em geral. Acho que pode ser até. Cada um. Mas assim, a questão é... Cada um o quê, Yoshida? Não. Ué, eu voto a favor de ciência, sim. Ah, obrigada. Ele não. Mas a questão do autismo não causa, gente. Isso é um mito. Se você pesquisar autismo e vacina no Google, a primeira coisa que vai ter é isto é um mito. O que acontece muito e não só com vacina, às vezes as mães associam muito a questão do autismo com a vacina, ou com um susto, já ouvi falar, ou com uma convulsão febril que teve por conta de você tem ali uma certa, que eles chamam assim, eles vão colocar o nome assim de autismo regressivo, que a criança começa a apresentar sintomas após 2 anos, 1 ano e meio de idade, que coincide com a fase que a criança mais toma a vacina na vida. Não, é uma relação cronológica, Cronológica, e não mas não causal. vacinológica. Exato, não é uma relação causal. Vacinológica. Obrigada. Tá? Não, esse é o grande problema. Acho que às vezes eu brinco que as redes sociais são a besta do apocalipse, né? Cara. Porque levantam como verdades e certas teorias da conspiração. Ah, Terra não é redonda, vacina é ruim. Umas coisas que a gente nunca se questionou antes, sabe? Exato. Mas teve um artigo, o cara publicou um artigo falando que vacina causava autismo numa das maiores revistas de ciência do mundo. Depois a revista retirou o artigo, eles colocaram uma nota, eles explicaram Como que passou não. por todos os critérios que se passa para publicar numa revista? Mas você sabe uma coisa que é muito Mas legal? é que essas revistas científicas, vamos lá, o mundo científico do meu desejo do esporte Depende tem se foi ego patrocinado pra chuchu. também, ou- Não lembro exatamente se foi patrocinado, Ah. mas tava totalmente, assim, era bem, foi um equívoco tremendo que foi publicado, mas hoje se você pesquisar, a primeira coisa que aparece é que é mito, gente. Sabe uma coisa muito legal que eu vi desse negócio de trabalho científico? É que se você procurar um trabalho científico, talvez você ache um trabalho científico que mostra que vacina dá autismo. Sim. E aí talvez você ache um trabalho que glúten faz não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então você pode ter... Calma, pessoal. Você pode ter um trabalho isolado que mostre qualquer coisa. Sim, você enviesa a sua Agora, opinião. quando você analisa os grandes consensos, o que a grande maioria dos trabalhos diz, se você tem tipo aquela revisão bibliográfica sistemática das meta-análise, coisas, sim. pum, daí você vai ver, putz, não, eu tenho 100 trabalhos Que- que correlacionam que não tem efeito nenhum. Vira e Mas eu mexe tenho sai um uma trabalho coisa. que diz que vacina dá alguma coisa. Então, bom, eu vou nesse ou eu vou nos outros? Mas A questão que mais pega hoje, o pessoal não tá mais interessado em se apegar à verdade. Eu estou interessado em se apegar à verdade que me afirmar convém. o que me A verdade que convém. me convém. Se tem um Exatamente. mini estudo lá Aí você no joga lá Cafundó no do YouTube, Ju. vacina da autismo. Aí o Aí, YouTube ó, já vai jogar esse um aí. monte de... O YouTube é ótimo, assina nosso canal. Mas vai estar lá um monte de vídeo, tipo... Não, Todos mostrando alienígenas, hoje do autistas. autismo, acho que hoje a maioria, a maior parte do conteúdo que você vai achar é de que é mito. Sim. O que mais, uma das coisas que mais chama atenção, que eu aprendi aí com os marqueteiros da vida aí, é listas, vídeos de listas. É as 8 coisas Sim. mais. 8 coisas sobre mitos de autismo. Aliás, a gente ia perguntar quais são os 5 mitos. Os 5 mitos. Mãe geladeira não é causado porque a mãe é fria. Vacina não tem nada a ver. São os 2 maiores. 2 maiores mitos, então. Esse vai ser o corte. Fala do conceito de mãe geladeira, que as pessoas não sabem. As mães... eles fizeram um estudo onde eles... Lá no começo, né, do autismo, que o autismo, a hipótese é que era causado por mães frias. Por isso que a criança não socializava. Mais um peso por em cima isso- das mães, Mais né? um peso em cima das Outra mães. culpa da mãe. Mas vamos pensar, a psicologia lá atrás era influenciada por quem? Pela psicanálise, onde você vai ter todo... Hoje a gente já vai para uma parte, perdão aí, comportamental, não autismo. Né? Não que não tenha sentido o que... Mas hoje em dia a gente já entende que o autismo é
um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E que tem uma causa, né? E uma porcentagem muito Sim, grande que muitas vezes as genética. mães não interagiam com os filhos porque os filhos não interagiam com elas, não gostavam da mas interação não é também. isso. A questão da mãe ser fria mesmo. Fria, não pega, mas não é isso. É uma questão, hoje você tem mães que são extremamente afetuosas, mães que viram terapeutas, né, pra ajudar o filho, e não é por conta disso que ele é autista, né? Então, uma forma bem simplificada, explicando, assim, pro pessoal, é isso. Não é porque a mãe é fria, não é porque não deu limite, não é porque... Não, calma lá. Calma, mas peraí. Mas, por exemplo, mas se a mãe for fria, ou se o pai for frio, aí tanto faz, não me importa. Mas se a criança tiver menos estímulo, no caso de um autista, vai influenciar Qualquer significativamente. criança Mas ela já, com falta já de era estímulo, autista e não vai desenvolver, não que ela se tornou não. autista. Mas, esse o ponto. mas você pode começar, bebês pandêmicos, você pode começar a ter nessa era de pandemia muito contato com tela, pouco contato com as outras pessoas. Você pode começar a ter atrasos de desenvolvimento por falta de estimulação. Que não necessariamente se enquadram Que no não autismo. necessariamente se enquadram, mas podem ser risco de. Sim. Às vezes já tem um pouco de uma carga genética ali, que talvez não ia se manifestar tanto assim, mas junto com o ambiente, etc. Fala um pouco dos efeitos da pandemia no desenvolvimento Infantil? É. Geral. Desde o motor de uma criança que é criada em São Paulo dentro de um apartamento. Por isso que teve muitas famílias que decidiram ir para o interior, por exemplo, onde você tem um quintal para a criança ter vivência motora. Eu tinha amigas na faculdade de psicologia que eram da educação física. E elas falaram, a gente vai fazer estágio e tem crianças que não têm vivência motora. Eu vivi muito isso na prática. Então, exatamente. Então, assim, desde a vivência motora quanto da vivência social. Até mesmo da criança se acostumar a aprender a falar olhando a boca de uma pessoa tampada por uma máscara. A gente sabe com as pesquisas que você observar e imitar o movimento da boca, ter esse apoio visual te ajuda. Tanto a compreender, quanto a melhorar. De uma forma geral, você usa esse apoio visual, né? Quando você vai ensinar surdo, né? Você usa o apoio visual Sim. da boca. Imagina você tá vivendo, você pouco sai de casa. Quando você sai, todo mundo que você encontra tá topado por máscara e se bobear com face shield junto. As vivências motoras têm interferência na parte psicológica? No desenvolvimento, não psicológico, assim, neurológico? Tipo assim, o que eu quero dizer assim, fora a parte de comunicação das crianças, porque ela tá lá convivendo com outras crianças, brincando. O fato de você ser uma pessoa que se desenvolve mais fisicamente quando você é criança, tem alguma coisa química, eletrônica, assim, uma criança que se estimula mais fisicamente tem mais facilidade de aprender? Difícil? Difícil. O que eu perguntei? Mas você entendeu o que eu perguntei? Acho Porque que depende. dei uma Assim, enrolada. claro que se você estimular a criança, por exemplo... Tipo assim, desculpa. O grupo de crianças que pratica alguma atividade física contra um grupo de crianças que não pratica atividade agora física. eu entendi. Eu Tá. também não Esse estava grupo entendendo. de crianças que pratica atividade física tem uma capacidade cognitiva mais elevada em relação ao outro, será? A gente vai ter que ver os estudos, acho que... Tá, a gente vai ter que isso. pesquisar, mas Tá. provavelmente acredito que sim, porque o motor pelo motor não é só o motor pelo motor. Esse é o ponto. Não que eu quero é. chegar, entendeu? Por exemplo, quando eu vou pegar uma coisa ou pedir algo, eu envolvo o motor. Então, Mas o sensorial também. o sensorial também, a intenção de comunicação Sim. também, não vai ser só uma área. Então, por exemplo, eu posso me comunicar com você assim. Isso envolve uma necessidade motora. Sim, Que se eu não conseguir, eu também complico, certo? sim. Ao mesmo tempo, se eu sou muito habilidoso com isso, eu tenho crianças, talvez seja um exemplo que te faça pensar um pouco nisso, que é crianças normalmente que tem um motor muito bom e tem um autismo junto, normalmente é aquela criança que eu falo pro pai. Eu vejo assim, né, chega no consultório, tal, não sei o quê, agitado, pega tudo, não sei o que, eu falo pro pai assim, ele não pede nada, né? Não, ele pega tudo sozinho, fala, olha, ele já botou cadeira em cima de mesa e subiu pra pegar, não sei o que. Já! Fala, então, vai ter que acabar, porque se eu quero estimular a comunicação, eu vou ter que dar uma segurada nessa parte motora que ele resolve tudo sozinho. Também tem um ponto negativo. Também tem um ponto negativo, então tudo tem uma balança. Você não pode ter só uma área muito bem desenvolvida.
né? Você tem que ter um equilíbrio entre todas as áreas para você usar justamente uma ou outra para compensar. Mas acho que vale a gente falar da importância do brincar, né? Que é o esporte nessa A criança idade. aprende tudo brincando. A brincadeira é muito terapia importante, é né? quase As que uma interações brincadeira, mas todas com- e relação com tudo. Comunicação, Ah. frustração, essa questão sensorial, né? De Ah. o que é meu, o que é seu, né? O que eu posso fazer em você, o que você pode fazer em mim. Eu queria fazer uma pergunta pro Gavião. Você brincava do que quando você era pequeno? Nossa, era viciado em bonequinho de herói, normal. É? Eu brincava muito, muito sozinho. Criava minhas histórias e Você tal. você tem irmã? Você tem algum outro irmão? Então, quando eu era criança, morava eu, minha irmã e mais 2 primos, que tinham mais ou menos a mesma idade. E eu sempre preferia brincar mais sozinho, assim. Brincava bastante, era viciado em bonequinho. Tinha do Star Wars, tinha do de herói. Mas você criava história ou você tinha as coleções e... Tinha as coleções. Você que pegou eu a era- época do Rambo? Eu tinha todos os bonecos do Eu Rambo. peguei a época do... O que você tinha de bonequinho legal? Tinha He-Man, Eu Rambo. tinha os Super Powers na época, que eram os heróis da DC, assim, Puta, esse eu não Superman, conheço. Ah, Batman, tá. É o Batman Tinha o antigo. Batmóvel e tal, e tinha Star Wars, eram os que eu mais Eu gostava. não fazia muito isso. E comandos em ação, você teve? Eu tive alguns. Eu adorava Mas não comandos em era Eu ação. quebrava todos os meus... Mas você, você chegou, você pegou a época do comandos em ação. Quebrava o Peguei, dedão, mas né, eu o não dedão. era muito... É, eu não todos era, quebravam. Nunca tive coleções de bonequinhos. Nossa, e comandos em guarda- ação Os tinha meus brinquedos tudo. duravam, tipo, 3 meses. Eu era muito... Ó, o Danilinho, meu filho, brinca com os meus brinquedos que eu tinha quando era Meu criança. sobrinho brinca com os nossos. Tem um boneco de 30 anos que eu dou pro meu filho. Ele é cuidadoso também com os brinquedos que nem eu. E você teve medo do seu filho depois com o diagnóstico? Ah, olha, Carol, você tá... Ela tá demais, gente. Tô falando, ó. Isso aqui, ó. Vai ter uns 3 cortes só com, só com as perguntas dela. Eu observo bastante, vejo... Eu começo a ver algumas coisas nele assim. Ele vai fazer 4 anos, né? Então... Mas tem algumas coisas, ele tem a rotininha dele, às vezes sai alguma coisa, ele fica agoniado, assim, eu vejo que tem algumas características. Já conversei com a mãe dele sobre isso, eu acho que aí entra naquilo que você falou, ela tem um pouco de negação em relação a isso. Mas eu fico atento, mais pra frente eu quero tentar procurar, Ah, legal. mas Mas não te bateu nenhum medo, assim, quando elas... Porque você teve o diagnóstico há 3 anos. 3 Ele tem anos 4. Ah, você teve o diagnóstico depois que ele nasceu? depois que ele nasceu. Ah, Então, eu passei como você fica meio paranoico, né? Você começa a Imagino. ver A gente é, né, assim, Mas tem normal. algumas- Fica paranoico e ao mesmo tempo fica aliviado. Tem porque algum- pensa assim, putz, mesmo que tenha, mesmo se tiver, ele consegue ter uma vida maravilhosa, né? uma coisa, por exemplo, que eu vejo a brincadeira dele é pegar os bonecos dele e ficar alinhando. Ele deixa alinhadinho, assim, umas brincadeiras que eu falo, olha, tem alguma coisa aí. Mas no mais ele é bastante comunicativo, ele é... você vê Ele tá indo no traços- jiu-jitsu? Desculpa, Carol. Imagina. Ele ia, né? Quando eu, tipo, ficava mais tempo assim comigo, ele ia mais. Fez uma pergunta difícil. Ah, desculpa. Tudo bem, tudo bem. É sobre jiu-jitsu. Mas ele gostava, é o tipo um dos lugares que ele mais gosta de ir. Ele, papai, a gente vai no jiu-jitsu hoje? Ele fala. E tem os tios lá, um padrinho dele é aluno meu, então o apelido dele é meio quilo, né? Então ele, eu quero ir no jiu-jitsu ver o tio meio quilo e tal, não sei o que. Ele adora, ele adora. Ele ama.